Esportes em geral, não pode perder todos os dias das 7 às 9 da noite, o programa Craques da Bola. Craques da Bola. A apresentação Adair e Ader. Tudo aqui na 1360 AM. Bom, algumas notícias aqui do mundo. Nós tivemos esse final de semana o jogo ali entre Manchester City e o Liverpool. Você chegou a assistir o jogo? São os melhores momentos. Os melhores momentos é a parte boa. Ficou ali 1-1, um bom jogo, né? Sim, bom jogo. Gostei do Manchester City, que não estava vindo jogando bem. Gabriel bem no jogo. Voltou dessa contusão aí. E tomara que ele se dá bem aí. Vai nos ajudar muito aí na seleção brasileira. Fez um gol, né? E teve um lance também de uma cabeçada que ele deu lá, que quase que sai o segundo gol do City. E teve ainda qual foi o nome do jogador? O Kevin De Bruyne, que perdeu aí um pênalti. O cara falou que ele queria botar naquela argola da rede que fica no lado esquerdo, no fundo, mais ou menos assim, na beiradinha. Eu falei, peraí, mas é muita perfeição que eu queria, não. Mas dá logo uma pancada naquele negócio, joga a bola pra dentro e pronto, né, rapaz? Mas é incrível quando você vê duas equipes jogando assim, com um alto nível tão bom, né, cara? Sem brigar, sem peteleco, sem nada. Você não vê o juiz reclamar de ninguém, eles reclamar do juiz, é bola daqui. Nem falta tem, cara. Meu Deus, nem cartões amarelos. Acho que foi um cartão amarelo, 2 cartões amarelos. Então, um nível desse que é bom. Você deixa, o treinador deixa o seu jogador jogar, vice-versa. É muito bom. E outra, o Liverpool está sem o seu zagueiro, que machucou. Tem o Fabinho que machucou. Então, assim, teve um desfalque ali muito grande para ele, né? Mas tem a volta do Alisson. O zagueiro não pode falar desfalque porque não vai jogar mais, né? Então não pode contar mais com ele para nada. Então, assim, se você arrumar um zagueiro. Tem que arrumar um outro, né? Arrumar um como aquele ali que é titular absoluto, o melhor do mundo. Agora, encontrar um outro nesse momento, aonde que tem? E não tem como contratar também? Você tem. Janela... Não, mas lá eles têm. Isso aí eles tem, claro. Mas foi um jogo bonito, interessante e é lindo de ver, rapaz. Empolga muito, porque uma jogada bonita de um lado do outro e a jogada só sai quando você dá um passo errado. Porque normalmente time como esses dois aí só consegue tirar a bola do adversário se ele dá um passo errado. Porque eles tentam jogar o máximo possível com um passe de bola perfeito e carrega a bola com uma facilidade que, meu Deus do céu. E por que complica, né? O campo é tão bom, né? O estádio, né? O gramado, tudo tem a ver com isso também. E por falar em contusão, vamos dar logo as más notícias logo da vez, que o negócio arrebenta, né? O Liverpool informou aí que Alexander Arnold sofreu uma lesão aí na panturrilha e deve ficar aí por volta aí de um mês aí, mais ou menos, ou mais, como desfalque aí na equipe do Liverpool. Como você mesmo falou, já tem aí, como chama o zagueiro que você falou lá, o Quiff, o que chama o menino lá? Rapaz, você não procura aí. Virgil Dangico, sei lá, um negócio assim. Os volantes Fabinho e Thiago Alcântara. Então, tá se complicando a coisa aí, né? Você perde 2 volantes, né? Um recém-contratado e o outro é titular absoluto, que é o Fabinho, que sabe jogar várias funções. O treinador gosta demais dele, inclusive até teve esse atrito aí com o Tite recentemente, que ele achou melhor o Tite não convocar ele, para ele ir para ficar no banco. Então, assim, se sentiu assim, dolorido pelo jogador que ele tá com ele o dia a dia ali. Mas vai fazer muita falta mesmo esses 3 jogadores aí, viu, Daí? Mas você sabe porque o Klopp porque ele é bocudo, né? Ele é muito bocudo, porque se ele não tivesse abrido a boca, nós não ficaria sem como chama o meio-campista do Real Madrid lá? O Casemiro? Não ficaria sem o Casemiro, né? Porque o homem aí foi diagnosticado aí com Covid e está fora também da seleção. Mais um aí fora da seleção. Dessa coisa aqui. Eu não sei o que fazer, não. Não sei o que fazer, não. Esse ano aí, quem tiver um elenco forte, quem tiver menos jogador contundido, aqueles que tiver tudo certinho, pagamento em dia,
Estou falando futebol brasileiro, não vou falar na Europa. Porque não, lá o negócio é complicado. Rapaz, os grandes vão ganhar, os pequenos não vão aguentar, não. Aí é uma coisa assim. Porque como nós estávamos disso. dizendo, daí sempre nós conversamos aqui, off aqui, ele não está tendo tempo e está tendo muitos jogos, porque a paralisação teve muito tempo parado, quando volta agora é um jogo na terça e já no domingo, às vezes na quarta e no domingo. E tem um jogo entre esses três, na sexta ou na quinta, não, na terça, aí joga na sexta e depois joga na terça de novo, aí depois no domingo. É complicado. Não, aqui no Brasil mas lá fora não tem isso. Mas eles tanto também que tiveram alguns jogos assim. Mas são poucos. Não, é muito pouco, porque não é a seleção não vai jogar. A seleção vão jogar agora essas 2 semanas. Sim. Não vai ter rodada nos campeonatos. Eles descansam lá. Então, essa que é a diferença no Brasil. No Brasil para. nós vamos ter jogos semana inteira e semana que vem a semana inteira. O Atlético até reclamou, porque a partida contra o Atlético Goianiense, que foi adiada, foi remarcada para a próxima semana, acho que a 19. Não sei assim, deixa eu só ver aqui o dia que dá. Dia 19 da próxima semana vai dar. Ou é dia 18 ou 19 que o Atlético vai jogar. Vai dar na terça-feira, então. Não, quarta ou quinta-feira. É um dos 2 dias aqui. Não sei se é 18 ou 19. Então ele reclamou que vai jogar sem os jogadores que vão estar no dia 17 jogando pelas seleções. Então, não tem como fazer. A coisa é muito difícil e complica. O Real Madrid perdeu aí de 4-1 para a equipe do... Como chama aquele bicho lá do... Como é que é? Valor do Rio, como é que é? Valeu. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que o nome às vezes me capola. Ele foi abreviado, a gente não sabe. O Valência, não foi o Valladolid, não. Daí, é o Valência. Nos melhores momentos foi horrível. O quê? O Real Madrid. Foi horrível? Foi horrível. Mas o Valência fez 3 gols de pênalti. Foi. Pode isso, Arnaldo? Pode. Mais. Pode, né? Até pode. Uai. O São Paulo teve. O Flamengo teve 2 em cima do São Paulo, não concretizou. Não marcou porque é incompetente, né? Isso aqui é verdade. Mas tem. Mas o Real Madrid, rapaz, é alto e baixo, né? Não entendo. Tem jogador que arrebenta num jogo, no outro jogo não joga bem. O Rodrigo, quando entra, ele arrebenta. E o Real Madrid não vai, como fala, contratar esse ano, já falou. Aí tem os meninos novos lá que entram no meio de campo também. Tem os veteranos, que eu não sei por que tem que ficar no banco. O croata lá, o camisa 10, que foi ele caiu muito, Ele foi considerado da Copa caiu. do Mundo o melhor jogador. E ele só fica no banco, cara. Entra, não sei o que aconteceu, por que não põe o cara pra jogar, porque os meninos entram e é muita corrideira e não resolve muita coisa. O grande Wesley tá aí nos acompanhando aí pelo o Facebook do Cabral News. Ele que é aí os artilheiros da New England Over the Hill, só que ali que nós falaremos amanhã. Tivemos um jogo do Safira esse final de semana aí pela Liga Amadora, falaremos amanhã também, a partir das 7h30. Trazer as informações aí das ligas amadoras. O Renato tá feliz hoje. O Renato tá. Hoje tá só de perna pra cima, tomando champanhe. Mas já chegou. Só comemorando. Não, mas sim, chegou da viagem. Mas tá assim, só comemorando. Bom, no Campeonato Espanhol, como você também jogou praga no Real Madrid e no Barcelona, que falou que só os 2 que ganham, nesse momento o Real Sociedad está em primeiro com 20 pontos, o Villarreal segundo com 18, o Atlético de Madrid o terceiro com 17 e tem 2 jogos a menos. O Real Madrid é o quarto com 16, tem um jogo a menos. O Granada é o quinto com 14, o Cádiz é o sexto com 14, o Betis é o sétimo com 12 e o Barcelona é o 8º colocado com 11 pontos e 2 jogos a menos. Que revolução que tá esse ano, hein? Rapaz, Barcelona e Real Madrid não jogando desse jeito é feio. E outra, a gente sempre sabe que os 2 estão entre os 3, 4 melhores do país todos os anos. E o Atlético de Madrid não tá bem também. Então são os 3. E tá em terceiro, como dizer. E o Barcelona ganhou de 5-2 esse final de semana.
O jogo parece que estava meio apertado, eles ligaram pro rapaz que estava lá sentado. Mas ele tava no banco. Ele estava sentado fazendo ginástica com o tornozelo. Aí o negócio apertou um pouquinho e falou, por favor. Aí o homem entrou lá e me destrói o negócio todo, fez 2 gols. Eles têm que deixar o homem quieto, rapaz. Não mexe com o homem não, porque Rapaz, o homem quando ele tá quietinho é outra coisa. Parece que ele tá desanimado, não quer jogar mais bola, mas põe ele pra jogar e a bola chega nele, ele arruma um jeitinho lá que é incrível. Esses tipos de cara assim como ele, Ronaldinho, Neymar, caramba, não vai ter mais, é muito difícil. Hoje em dia, não tá dando liberdade pros caras sair desse jeito. Já mais na base, já põe o cara pra correr, marcar, qualquer coisa. Você não tá vendo mais garotada nova assim, no estilo Neymar e Messi. Não vê mais. Não, tem que dar um jeito porque não é brincadeira. E com isso, o Cruzeiro acaba de empatar nesse momento 3-3. Que jogo, hein, menino? Que jogo, uma reação. Como eu falei pra você, enquanto o Filipão não colocar os jogadores que ele tem em mente para colocar, porque ainda era muito bagunçado, tava bagunçado, porque era 3 treinadores que passou constantemente, e ele chegando aí como ele é durão, e agora colocando com essa expulsão do Pótico aí, entendeu? Isso vamos falar já sobre esse jogo no segundo tempo. Vamos só terminar aqui, a má notícia para o Barcelona o nome do menino é meio complicado, Infatite, como é que eu... Infatite. Sei lá, é parecido assim, não, é Fati. É Fati, ele se machucou, né? 18, 19 anos, se não me engano. E se machucou, vai ser operado também aí do joelho, né? E deve ficar um bom tempo também fora aí do Real Madrid, mas uma dor de cabeça pro Real Madrid. Rapaz, esse ano quando ele machucou, eu tava assistindo um pouquinho naquele momento ali, achei que não foi nada grave, mas foi grave então. O negócio foi uma coisa grave, a notícia que eu tenho aí é que ele vai ser operado, então... É igual o Wesley do Palmeiras, achei que naquela contusão, que ele escorregou naquele aquele plástico que eles colocam lá no gramado, fora de propaganda, ele escorregou ali e machucou e já vai ficar 4 meses sem jogar bola. Aí é complicado. E outra notícia que tem aí também, que os jornais espanhóis criticou muito aí o Marcelo, após a goleada sofrida pelo Real Madrid. Como a gente diz, precisa ter um culpado, né? Então... bate em qualquer um aí, porque eu acho conta a notícia pra ele, né? Eu acho o seguinte, o Marcelo, essas contusões, ele não voltou mais pra seleção, tá cheio de dinheiro, já ganhou tudo que tinha de ganhar no Real Madrid, a Champions League, o campeonato, podia sair para um outro time, como o Roberto Carlos saiu naquela época, que foi pro... Acho que o Fenerbahçe, da Turquia, ele jogou bem os 2 anos lá, né, cara? Porque a torcida vai malhar mesmo, porque ele não tá com essa velocidade, não tá aquela empolgação mais. E lá ele vai chegar com outro ânimo. Ele não vai voltar na seleção, ele não vai pra Copa do Mundo. A gente sabe disso porque as contusões atrapalharam ele, porque futebol tem. Sim. Mas eu vi ele muito lento, muito lento. Vamos torcer para o meu computador também não ficar lento, porque a bateria tá acabando e não esqueci o carregador. A informação aqui, é que o Ansu Fati, ele sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo. O clube não estipulou uma data para o espanhol voltar aí, mas eles estão falando aí que entre 3 a 4 meses, quer dizer, vai acabar. Mas o menisco ele não é perigoso. O menisco ele é feito a laser, então ele dá para recuperar. Mas para um jogador, né? Ele é um menino novo, né? É novo, mas essa contusão aí não vai atrapalhar aí no futuro. Mas se fosse o ligamento cruzado, aí coitado. Aí, como teve com o Neymar, tem esse problema como teve com o Ronaldo Fenômeno lá na Inter, que foi cruzado, aí sim, aí te atrapalha pra caramba, porque você perde a sua velocidade. E ele é rápido, muito rápido. Temos que esperar para ver. Engraçado daí que ele de umas 4 partidas pra cá que ele começou a ser titular. Ele não era titular. E aí agora vai e tem essa contusão aí. Ele tava começando, né, cara? Então. Empolgado aí. Menino novo, ele volta. Vai voltar sim. Ele volta a jogar aí. No campeonato italiano, só pra gente falar aqui mais um pouquinho do futebol aí no mundo, a notícia é que nós temos o Napoli está aí pleiteando aí um recurso contra um WO que ele recebeu aí pela Juventus. Ainda não sabemos o que pode acontecer, mas eles falaram que perdeu por causa de não poderia ter os jogadores por causa da Covid, então fica complicado.
No jogo do Milan, o Ibrahimovic perdeu aí um pênalti, mas ele marcou aí nos acréscimos, o Milan empatou em casa aí com o Verona. E ele ainda falou ainda que, de acordo com o Ibrahimovic, que às vezes nem sempre a gente acerta, né? Mas ele tem crédito, né, Adam? Tem. E outra, aonde que passou ele é artilheiro, né? Eu pensei que ele ia aposentar aqui nos Estados Unidos, o danado volta e tá jogando alto nível ainda, é artilheiro absoluto lá do Milan, todo jogo ele faz um golzinho, de falta, de pênalti, de cabanhota, mas ele tá fazendo. Agora, o futebol italiano enfraqueceu muito, não sei qual o motivo, que hoje em dia os italianos chegaram no Brasil, eles compravam os jogadores assim com uma facilidade tremenda. Ficou muito escasso, ficou muito sem dinheiro os clubes. Você não vê muito jogador brasileiro ir para a Itália. Agora, ou vai para a Espanha ou vai para a Inglaterra. E às vezes então, vem assim, um jogador, vai uns jogadores para lá que não é um jogador tão conhecido, né? Não, que e vão outra, para a Itália, né? Portugal, aí depois é Espanha e Inglaterra, porque tem que passar pela seleção para ir para jogar na Inglaterra. Tem esse detalhe também. O cara tem que Tem de passar pela seleção ou de base ou seleção principal para jogar. Então eles são indigentes agora? Tem que ser só quer os nego bom agora? Só bom. Esquece só o nego bom. Você não sabia disso? Eu tinha ouvido falar um negócio desse um tempo aí, que parece que alguém falou uma coisa. Mas o cara não podia não, porque não passou pela seleção. Para ficar melhor o campeonato, para ficar as estrelas. Agora, você vê aí o Milan ficar em segundo, terceiro, quarto lugar. O Juventus disparadamente ganhando tudo aí em 10 anos. Então, assim, você nunca viu isso na Itália. Nunca. Você imagina, o Brasil tem lá. Nos anos 90, o Brasil tem uns 50 80, jogadores que 70, podem ir pra seleção. Você nunca viu um clube ganhar tanto assim em seguida assim lá na Itália. Você ganhava 1, 2, 3 campeonatos em seguida e depois não. Agora, você vê a Juventus ganhar tudo assim e não tem nem graça, cara. Que é aquilo que eu falei com você, fica complicado, né? Só dar um time pra ganhar. Nápoles, você nem vê falar mais em Nápoles, você tá falando Nápoles aí, você não vê. Só justiça que a gente vê falar. Vê no Verona, Fiorentina, tá certo que a Fiorentina ganhou um título em 1979, se não me engano, 89, nunca mais ganhou nada, mas só fazia timaço, cara, Fiorentina. Então, assim, hoje em dia, é só Juventus mesmo, acabou. Quem mais tá jogando lá? Aí fica complicado. O Cristiano Ronaldo voltou aí. E tem o outro aí que fez a sensação, né? Na Champions League, lá, como é que é o nome dele? Do time? De quem? Da Itália. Sensação? Que ficou em quarto lugar. Em que tempo? Que o PSG ganhou deles quase num acréscimo. Como é que chama o time lá, cara? Aí de cabeça o negócio complica o negócio aí. Ô, Joe, me ajuda aí, Joe. Qual o time italiano que foi aí na Champions League o ano passado, quanto o PSG, perdeu o PSG no segundo tempo? Como é o nome, meu Deus do céu? Que doideira. Aí de cabeça aí eu não consigo... De cabeça eu não consigo saber isso não. É muita informação. Amanhã eu vou começar a trazer meu computador, que eu puxo, fica mais fácil. Porque aí é muita informação. Trazer, O meu, se eu conseguir fechar o primeiro tempo do programa, tá bom. O time que tá jogando melhorzinho um pouquinho lá a Juventus. E esse time que eu comentei com você, que foi uma sensação aí, que quase ganha do PSG. É uma coisa que que nós falamos, fica muito, muito ruim uma equipe tantos anos ganhando, e aí para você levar motivação às vezes para as outras equipes complica um pouquinho, né? Essa que é a verdade. E também nos anos 2000, 90, só dava Milan e Real Madrid na Champions League. Ninguém mais ganhava, é só os dois. Hoje você vê o Barcelona, Real Madrid, Manchester United, o Bayern de Munique. Então, assim, o Liverpool ganhou agora recentemente. Então tá mudando. Antigamente, nos anos 80 e 90, o Milan e Real Madrid. Por isso que os dois são o maior ganhador da Champions League. Parece que um tem 11, o outro tem 10, 9, 8 ou 9, coisa assim. Não, quem que é? Não é o Roma não, Renato. Não é o Roma que foi na semifinal do campeão, na Champions League, não. Mas de qual ano? Quem? De qual ano? Da Champions League de qual ano?
Que eu tô falando o ano passado. Não, o Renato tá falando aqui que é o Roma. Não, o ano passado é 2018, 2019. Foi o time que jogou contra o PSG, que o PSG ganhou desde no segundo tempo, que tava um jogo difícil pra caramba. Que é da Itália. Não lembro. É um não. time que ele vem. Vamos procurar aí. Uma sensação lá no campeonato italiano. Mas você falou em Roma aí, Roma também, antigamente, só fazia time bons. Mas hoje em dia se parou, esse que é o problema dele. Bom, por falar aí ainda no mundo, vamos falar quem veio do mundo, o Atlético aí já apareceu aí no bid, o atacante Vargas, e já pode estrear então pelo Flamengo, pelo Atlético, né? Sim. Que tem jogo aí esse final de semana contra o Corinthians, me parece. E é uma boa aí para o Sampaoli, que ontem aconteceu uma treta que nós vamos falar no segundo tempo. Que eu não entendi não pra que ele tava ligando pra mãe dele na hora do jogo e discutindo com ela. Nós vamos debater isso. Eu acho que ele tava brigando com os filhos dele, que ele xingava e chutou a cadeira lá em cima lá. Nós vamos falar no segundo tempo. Eu não entendi aquilo não, rapaz. Porque ele tava em Belo Horizonte, o filho dele tá lá em Buenos Aires, eu acho que é isso aí que ele tava xingando. Vamos saber depois do segundo tempo pra gente ver. Porque o atleta vai ganhar 2-0 e não precisava brigar, xingar. O atleta tava ganhando? Tava ganhando. Na hora que ele começou a xingar. Gente, eu achei que tava perdendo o jogo. Por deve isso que ser ele... com o filho dele. Deve ser alguma coisa, algum presente final de ano, alguma coisa assim. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. A outra treta que nós temos aqui. Nós temos que falar, não temos motivo de falar do mundo aí, porque nós temos que falar do mundo, porque senão o povo vai falar que nós não estamos falando nada, né? A equipe Atalanta. Ok, sim. Atalanta que rebentou. Empatou com o Inter agora. Exatamente, A equipe do Celta de Vigo anunciou aí a demissão do seu treinador hoje pela manhã. O que eu não entendi é que ontem perguntaram o Kudê sobre um contrato dele com o Celta. E ele falou que ele estava lá para falar do jogo, aquela coisa toda. E logo depois ele falou que ele não gostava de dar declaração dessa coisa. Ainda mais que o Celta o Celta tem um treinador, né? Sim. Aí quando amanheceu hoje aqui, rapaz, ele deu entrevista ontem à noite. Quando é hoje de manhã, aparece lá, Celta manda o treinador embora. Aí ligaram para ele e falaram: Cotê, a informação sua tá errada, bacana, o homem não tá lá mais não. O homem já vazou. Então eu vou. Aí a coisa complicou, né? Porque aí o Inter, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a informação para falar do mundo, porque nós estamos falando do Celta, né? Por isso nós vamos botar o Kudê no meio. E o Muricy aí falou aí decepcionado, né? Trocar o Inter por um time pequeno, não entendemos. É porque aí o Eduardo Kudê não é mais o técnico do Colorado. A súbita saída aí do treinador expôs certas rugas entre as partes, né? De um lado, o presidente do clube, Marcelo Medeiros, em entrevista coletiva realizada nessa tarde. Deixa eu ver se nós conseguimos pegar a entrevista dele aqui, que ele explicando o porquê do Kudê saiu. O que Kudê pediu para poder sair. Vamos colocar isso aqui porque nós íamos botar as entrevistas do Kudê. Mas o Kudê não tá lá. Então nós temos que mostrar para onde o Kudê foi, né? Não, o Adson ficou olhando para mim. Eu tô falando sério, Adson. Eu tô falando uma coisa séria aqui, ó. Mas o caso é o seguinte, ele pediu 2 jogadores, já estava chateado desde semana passada, quando ele pediu 2 jogadores. O presidente disse pra ele que não ia dar porque não tinha dinheiro, não tinha como contratar. Ninguém tem dinheiro, rapaz, não é só ele não. Fez essa troca aí com o jogador do Cruzeiro para facilitar um pouquinho, para trazer um jogador para ele. Depois da coletiva, deixa o presidente falar aí. Nós fomos surpreendidos com um pedido de demissão de forma irrevogável e irretratável. Ficamos durante bom tempo no vestiário, conversando com o treinador, tentando entender os motivos do seu pedido de afastamento. Mas hoje, pela manhã, notícias vindo da Espanha e da Argentina, e agora há pouco, tem um pouco mais de uma hora que o Kudê deixou aqui o CT, ele
ele abriu para nós que aceitou um convite para treinar um clube europeu, e por isso o pedido de demissão dele foi feito dessa forma. Os seus auxiliares vão acompanhá-lo, e a passagem do Kudê terminou hoje. E aí, Ader? Olha, Treinador estrangeiro, coisa de primeiro mundo, né? Como o povo falava, que estava trazendo coisas novas para o Brasil. É nova mesmo, porque eu nunca vi um treinador que está no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro, está classificado para as oitavas de final da Libertadores e também está nas quartas de final da Copa do Brasil, largar o osso não, hein? Nunca vi. Não é só estrangeiro, nem brasileiro, ninguém assim largar 3 competições em primeiro lugar e sair para o outro time que é de menor expressão e ganhar menos. Tem a informação que ele vai ganhar menos. Ganhar menos que ganha no Internacional, só porque ele brigou com o presidente, porque ele não queria dar a eles 2 jogadores que ele queria. Porque ele perdeu 2 jogadores de meio de campo e mais um atacante. E o presidente disse para ele que não tinha como trazer. E aí ele disse, como é que eu vou competir com o Atlético, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo? 3 competições se eu não tiver jogadores. Então, daí, deve ter sido isso que ele preferiu sair, porque ele está sentindo, ele já empatou semana passada, empatou hoje de novo, ontem de novo. Então ele já sentiu assim que ele está perdendo muitos pontos que normalmente ele não perderia, porque não está tendo essa força. E no segundo turno é muito pesado, principalmente esses times que estão disputando Libertadores e Copa do Brasil. Isso vem jogo, mais difícil. Você vai perder jogador pela seleção também, que vai acontecer com todos os clubes aí. Agora, o único time que está batendo palma e rindo de todo mundo é o Atlético. Se ele perder 3, 4, 5 jogadores aí, não vai fazer tanta diferença. Porque ele não está na Copa do Brasil, não está na Libertadores. Só focar no brasileiro. E mesmo assim, ele ainda tropeçou dentro de casa aí com vários jogos. Por isso que eu dei sexta-feira, quando eu falei que eu daria o empate, porque o Flamengo fazia gol, mas também levava muito gol. Mas o Atlético não estava jogando bem em casa. E nos últimos 5 jogos, o Atlético não jogou bem. Eu falei isso pra você. Então, assim, vai no Inter. Nesse Inter aí, eu acho que pela primeira vez nós temos um treinador que deu um nó em todo mundo para ganhar menos, ter uma vida na Europa, que todo mundo sabe que é diferente que morar no Brasil, e com jogadores que não é o nível técnico que tem o Internacional. E ele que foi jogador do Celta de Vigo, então difícil é esperar. Bom, nós vamos fazer aqui a virada do ID da rádio, nós já voltamos aí com o programa Craques da Bola, mas vocês aí do Facebook do Crabola News, pode ficar aí que nós vamos falar um pouquinho mais aí. Só um minutinho aqui na 1360M. Todos os domingos ao meio-dia, você não pode perder o programa Anima Baixinhos com Carla Greco. Um programa infantil feito para